Fala pessoal, bem-vindos ao canal da Análise Técnica e cá estou eu para passar para vocês as últimas informações mais relevantes para o comportamento de preço do Bitcoin e também de outros ativos no mercado de criptomoedas. E bem pessoal, começando aqui então, como de costume, com o comportamento de preço do Bitcoin, aqui no tempo gráfico diário, podemos perceber ainda pessoal, uma formação de preço ascendente para o criptoativo e aqui ainda acima de linhas de médias móveis bem importantes, porém, podemos perceber aqui que nos últimos dias de negociações o ativo acabou encontrando de fato uma grande resistência próxima aqui a essa faixa de preço de 49 mil e 50 mil dólares. E dessa maneira isso então justificaria essa baixa atual que está acontecendo aqui para o criptoativo. E no caso aqui, como ainda podemos perceber um comportamento de preço formando topos e fundos ascendentes e também aqui acima de linhas de médias móveis, uma eventual oportunidade de compra pode pintar caso aqui o comportamento de preço acabe testando essa linha de média móvel de 20 períodos, pois como exatamente podemos perceber aqui no gráfico dos preços, o ativo tem encontrado uma grande concentração de demanda quando ele acaba testando essa linha de média móvel bem importante. Então no caso aqui, fiquem bastante atentos para perceber se um eventual novo teste vai acontecer nessa mesma faixa de negociações. Porém, aqui também é bastante relevante destacar para vocês que o comportamento atual de alta já está aqui apresentando uma divergência técnica bem importante em relação ao seu volume de negociações e também em relação ao seu índice de força relativa. E justamente então essas divergências técnicas bem importantes acontecendo para o comportamento de preço com o volume e com o índice de força relativa reforçariam bastante uma recomendação de cautela para vocês nesse momento, porque isso então indicaria fraqueza técnica no movimento atual de preço e também poderia ser encarado como um aviso de que a tendência pode estar muito próxima de reverter. E observando aqui um tempo gráfico mais curto, como de 4 horas, aqui já podemos perceber pessoal claramente um price action descendente se formando para o criptoativo e rompendo também aqui para baixo de linhas de médias móveis bem importantes. Além disso, podemos perceber um volume crescente com relação abaixo do preço, indicando assim então uma grande força vendedora nesse momento, e simultaneamente a isso também podemos perceber aqui no índice de força relativa um cruzamento de índice para baixo da região técnica de equilíbrio de 50 pontos da sua escala. Então aqui, mesmo em um tempo gráfico mais curto, também podemos perceber claramente fatores técnicos bem importantes que denotariam um pessimismo maior para o tempo gráfico então analisado, o que então reforçaria ainda mais uma recomendação de cautela para operações compradas nesse momento. E já indo aqui para Sunday, também no tempo gráfico de 4 horas, aqui podemos perceber um price action bem forte e ascendente se formando para o criptoativo acima de linhas de médias móveis bem importantes e também aqui utilizando a linha de média móvel de 20 períodos como de fato um potencial ponto de concentração de demanda para o criptoativo. E quem inclusive percebeu aqui esse fator técnico bem relevante para o comportamento de preço e abriu uma posição comprada próxima aqui a essa região, chegaria a lucrar nos últimos dias mais do que 50% e estaria lucrando nesse momento algo em torno do que 36%. E no caso aqui, como podemos perceber uma formação de price action ascendente se formando para o criptoativo, oportunidades de compras poderão ser dadas tanto aqui quando o comportamento de preço acabar rompendo um topo anterior de mercado, com também, claro, volume de negociações acima da média, quanto também as oportunidades poderiam surgir caso o comportamento de preço testasse aqui uma linha de média móvel bem importante para o mesmo, ou ainda com o comportamento de preço testando aqui uma linha de retração bem importante para Fibonacci. E já indo aqui para o tempo gráfico diário, nós podemos perceber uma forte alta para os últimos dias de negociações, que chegou aqui a mais do que 65% em 4 dias, com também um volume bem ascendente e também com um momento ascendente apontado pelo índice de força relativa, denotando assim então um grande otimismo e euforia para esse mercado. Porém, aqui também podemos perceber uma formação de um pavio muito longo para esse candle, indicando assim então uma grande força vendedora já atuando por esse ativo no tempo gráfico analisado, e isso então já seria uma sinalização bem importante para que você tivesse cautela com operações compradas nesse momento, e isso pode ser ainda mais reforçado por observarmos aqui o comportamento atual no índice de força relativa, que já está apontando um nível técnico de sobrecompra para o ativo, indicando assim que o comportamento de preço já se valorizou muito sem ainda uma devida correção. E dessa maneira, para aquelas pessoas que desejam comprar esse ativo nesse momento, é muito mais prudente e recomendável que você espere justamente essa correção acontecer antes de você abrir a sua posição
posição comprada. E já aqui na cheque, em seu tempo gráfico de 4 horas, podemos perceber aqui claramente uma forte valorização especulativa para o seu comportamento de preço, com um volume aqui bem explosivo de negociações e com seu comportamento atual de alta, testando aqui também a linha de média móvel de 20 períodos como um potencial ponto de suporte para o comportamento de preço. E no caso aqui, quem novamente percebeu esse fator técnico bem relevante para o comportamento de preço, pode então abrir uma posição comprada próxima aqui a essa região técnica de cruzamento de preço para cima de linha de média móvel bem importante, e chegaria então a lucrar mais do que 180% em um intervalo aqui muito curto de negociações, e estaria lucrando nesse momento algo em torno de 129% em também poucos dias de negociações. E inclusive, se você acabou não percebendo esse fator técnico bem relevante para a cheque em seu tempo gráfico de 4 horas, logo em seguida o comportamento de preço acabou corrigindo e encontrando novamente na linha de média móvel de 20 períodos como potencial ponto de suporte para o comportamento de preço, e novamente aqui uma outra grande oportunidade de compra foi dada quando o preço testou essa região. E por último, pessoal, porém claro não menos importante, aqui na RAIN no tempo gráfico de 4 horas, os destaques mais relevantes que nós podemos perceber aqui é justamente uma formação de price action ascendente para o criptoativo, formando aqui inclusive padrões de preços bem interessantes, como por exemplo a formação aqui dessa bandeira no gráfico técnico, testando aqui inclusive linhas de médias móveis bem importantes e rompendo para cima com um grande volume de negociações. E novamente aqui, aquelas pessoas que observaram esses fatores técnicos bem relevantes para o comportamento de preço da RAIN no tempo gráfico analisado, chegaram aqui a lucrar se compraram exatamente no rompimento aqui do padrão técnico da bandeira, algo em torno do que 11% em poucas horas de negociações, e estariam lucrando nesse momento, se não tivessem então realizado seus lucros, algo em torno do que 6%, 7% em também poucas horas de negociações. E aqui inclusive é bastante recomendável que você fique atento ao comportamento de preço da RAIN no tempo gráfico de 4 horas para perceber se justamente novamente o seu comportamento de preço vai acabar formando aqui um padrão técnico de bandeira após o preço testar aqui essa linha de média móvel bem importante para o mesmo, antes de acabar rompendo e formando então um novo padrão de continuação para o comportamento de alta do mesmo. E claro, também é muito importante que você observe aqui o volume de negociações para confirmar os possíveis próximos movimentos de preços para esse ativo. E bem pessoal, essa era a análise que eu queria passar para vocês hoje. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, deixe também o seu like e um comentário sobre o vídeo, e até a próxima.